Então cá estamos nós e hoje eu vou falar uma mensagem que fala sobre a influência da mulher. E na verdade a mulher tem uma grande influência. Então nós só pensamos assim, quando nós começamos a ler a Bíblia, Deus criou Adão, criou Eva, entretanto, quando o diabo entrou, antes de ele entrar, com quem que ele foi ter? Ele foi ter com a mulher. Por quê? Porque ele também sabe que a mulher tem uma grande influência. Não foi por acaso, né, que ele foi ter com Eva. Ele foi ter com Eva porque ele pensou assim, se eu consigo enganar a Eva, então o resto é fácil. Ela depois, pronto, dá o resto de trabalho. Ela faz a influência lá para o marido, para os filhos e pronto, está aqui o meu marido a querer dizer qualquer coisa. Pronto, é isso. Então a mulher tem uma grande influência, então o diabo sabia isso. Ela tem influência sobre quê? Ela tem uma grande influência, né, sobre os filhos, o marido, não? Como que ouvimos também, né? Eles dizem que atrás de um grande homem está uma grande mulher, né? Porque ela tem, na verdade, e isto é uma verdade, ela tem uma influência. Se ela é uma pessoa que serve a Deus, se ela é uma pessoa que acredita no marido, que ajuda o marido, então o marido consegue fazer mais coisas. Agora, se ela é uma mulher que é complicada, que na verdade é um peso para o marido, o que é que vai acontecer? Ela não está a ajudar o marido, mas ela está a colocar peso e ela faz que o marido nem consiga entrar na sua chamada, no plano que Deus tem para ele. Então, na verdade, tem a ver com a influência da mulher. Muitas vezes não se vê a mulher assim tanto, ela está assim mais para trás e às vezes as pessoas pensam que ela não tem esta força, não tem esta influência, mas tem. E vê-se pelos frutos é que se vê isso. Ela tem uma grande influência, tanto para o bem como para o mal. Na verdade, ela pode ser uma grande bênção, uma abençoadora mesmo, uma abençoadora, ou então ela pode ser uma maldição. É mesmo isso. Então, a mulher, ela é muito especial e ela tem esta influência. Ela tem mesmo esta influência. E nós, por exemplo, quando nós lemos a Bíblia e lemos o Velho Testamento, nós vemos isso. Nós vemos quando nós lemos o livro dos reis, por exemplo, é um rei atrás do outro. Então, vê-se um rei que serve a Deus e tudo vai bem. Depois nasce um filho, né? E este rei que servia a Deus, ele tem um filho, mas o filho não quer saber e vai atrás de ídolos. E depois, este tem um rei mau, todo tipo de problema, e às vezes este tem um filho, ou passa algumas gerações, e depois nasce um filho e outra vez serve a Deus. E eu sempre achei isso estranho. Como é que pode acontecer? Quer dizer, o rei serve a Deus, o povo está a servir a Deus. Como é que o filho dele pode ir atrás de ídolos? Por quê? Porque quem é a mãe do filho? Se ela é uma mulher que serve ídolos e que vai atrás das outras coisas, ela tem esta influência sobre o filho. Então, o filho vai ser assim. E nós vemos isso pela Bíblia, que as mulheres, as mães, têm uma grande influência, tanto para o bem como para o lado mau. Então, nós mulheres temos que entender que nós temos esta força, nós temos que esta influência, que na verdade é um poder, é alguma coisa que Deus nos deu. Nós também, por exemplo, vimos o exemplo do Jacó. O Jacó, o caso dele é assim, é um pouquinho confuso, a história dele, é muita confusão. Ele quer casar, primeiro tem o problema lá com o irmão, ele engana e depois vai ter com o tio, ele tem que fugir e essas coisas todas. Depois gosta lá de filha, né? Então quer casar com esta filha, só que pronto, o tio não gosta, o tio quer que primeiro a filha mais velha casa, então ele engana o Jacó e Jacó casa primeiro com a filha mais velha, né, que é a Lia, e depois então casa com a Raquel. Então, o que é que nós vimos quando nós, assim, resumindo essa história? Nasceram muitos filhos. E, na verdade, algumas eram da irmã mais velha, outras eram da irmã mais nova e depois outras também eram desempregadas, porque eram duas irmãs que andavam em guerra o tempo todo. Eles andavam em guerra, quem ama-me mais? O marido ama mais a mim ou ama mais a ti? Então, era um grande conflito. Elas andavam assim. O que é que depois nós vimos? Depois vimos os filhos, que eram 12 filhos, que também andavam em guerra. Por que José, né, ele era filho
tanto o José como o Benjamim, era filho de Raquel. Então, era diferente do que os outros. Enquanto os outros trataram mal o José e o Benjamim, e também não sabemos se isto é porque os mães também fizeram esta grande confusão, eles também fizeram assim, porque eles copiaram também como as mães eram. Então, esta confusão toda. Mas porquê que, por exemplo, o José, né, porquê que ele tinha o coração que ele tinha? Porque ele tinha uma outra mãe. Provavelmente a mãe, né, ela tinha outro coração, ela educava o filho diferente, ela tinha uma outra influência. A influência que ela tinha era uma outra influência. Por isso, o resultado era diferente. Todos os filhos eram de Jacó, mas eram todos diferentes. E nós vimos que, na verdade, quem faz a diferença muitas vezes é a mãe, porque ela tem uma grande influência. Agora, vamos até abrir as nossas Bíblias em Provérbios 22. Em Provérbios 22, fala sobre a educação dos filhos. E, antes que eu leia isso, quer dizer, por que a mulher tem tanta influência? Sabe por que ela tem tanta influência? Em primeiro lugar, porque ela está presente. Ela é esta pessoa contínua. Nasce o bebê, ela está lá, sempre. Durante o dia, durante a noite, quando chora, quando está doente, ela tem esta paciência toda. Ela está lá constantemente com a sua presença. Então, durante esta época, o que é que ela vai fazer? Ela está a influenciar o seu filho. Nós também podemos chamar isso, ela está a educar. Ela está a educar, mostrar ao filho como é que se vive, qual é o caminho, como é que se faz as coisas, quais são os valores de vida. Ela está a ensinar isto, educar isso. E a influência dela é grande porque ela está lá constantemente. Ela não vem de manhã e depois vai embora e depois 2 semanas volta. Não, a presença dela é muito constante. E depois ela vive, claro, ela educa por palavras, fazendo coisas, mas acima de tudo pela maneira de viver. Porque, na verdade, é isso. Quando nós educamos os nossos filhos, não é tanto pelo que nós falamos, não é pelas regras que nós colocamos, não é para dizer, olha, podes fazer isto e isto, que não concorda, não. É pelo nosso exemplo, é a maneira como que eu vivo, isto eu estou a transmitir. E, na verdade, né, influenciar é isso. Influenciar é transmitir aquilo que eu sou para outra pessoa. Então, uma mãe, ela tem uma grande influência para o filho porque ela transmite aquilo que ela é. A maneira como que ela fala. A maneira quais são as atitudes dela. A maneira como que ela reage quando há problemas, quando há confusão. Isto é transmitido e isto é assim que ela está a influenciar o filho. Então, claro, também temos o falar. Porque há poder nas nossas palavras. Quando nós falamos é uma coisa tremenda. Porque, depois, vamos dizer isso também, né? As nossas palavras são mesmo sementes. E faz a diferença. Em Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, uma mãe que tem esta influência, ela está presente. Quando ela fala, ela sempre vai falando. Então, se ela tem alguma coisa no coração, imagina, né, que ela diz que o filho, pronto, ele não é bom na escola, ele não presta. Imagina que ela é uma má influência, na verdade. Em vez de educar o filho dela no caminhos de Deus, que ele cresce como deve ser, ela está a transmitir a ideia que ele não presta. Então está sempre a falar mal, está sempre a julgar, está sempre a dizer que ele está a fazer tudo errado. O que é que ela está a transmitir? Ela está a transmitir estas palavras. E estas palavras são sementes. E essas sementes vão entrar no coração do seu filho. E essas sementes, entrando no coração, vão crescendo e vão dar fruto. E o resultado depois é a vida como que o filho vai ser. E muitas vezes há mães que são infelizes com os filhos. Como é que o meu filho pode ser assim? Então ele tem o filho assim, ele não me respeita, ele fala de qualquer jeito, ele está a fazer tudo errado. Mas na verdade a maior influência, né, logo no princípio, é a mãe. Claro, a influência também muda, né? Quando a criança é muito pequenina, a influência da mãe é a maior.
porque ela está lá mesmo sempre, ela é esta influência constante que está lá. E por isso é que é tão importante que a mãe esteja lá presente e que ela entenda este papel, a presença dela, né, quando ela está lá, o que é que ela faz com o filho, o que é que ela fala para o filho. O que é que ela deixa que o filho assista na televisão? O que é que ela deixa que o filho, né, vê na internet? O que é que ela fala com as palavras dela? Porque ela tem esta influência e o filho é com um papel em branco que vai aceitar tudo o que nós falamos. Então, nós somos esses influenciadores. Fazemos a diferença. Mesmo se você é uma mulher, uma mãe, e você pensa, eu não tenho dons nenhum, eu não sei fazer nada de jeito. Se você tem um filho, você é uma grande influência para o seu filho. Você é. E você pode fazer a diferença para o seu filho, para o bem ou para o mal. E está nas suas mãos. Então, você não pode pensar, eu não sou ninguém, como é que eu vou conseguir? Você tem que pensar assim, Deus me deu um filho, está nas minhas mãos, eu tenho esta influência. Eu vou fazer o melhor que eu sei, eu vou falar a palavra de Deus, eu vou fazer que ele vá à igreja, eu vou fazer que ele aprenda a palavra de Deus, que ele aprenda as verdades que estão na palavra de Deus. Então, a influência dela, o papel dela é muito importante. O que é que lemos aqui em Provérbios 22, versículo 6? Fala assim, instruir ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Aqui fala instruir ao menino. O menino é pequenino. O menino não é um homem, é um menino. Quando nós instruímos, educamos os nossos filhos, quando são pequenos, nos caminhos de Deus, nos caminhos que eles devem andar, falando as coisas certas, vivendo-os de exemplo, dizendo as coisas certas, então nós estamos a encaminhar o nosso filho no futuro que vai ser bom. Porque o que nós, na verdade, estamos a incutir no nosso filho são rudimentos. São coisas básicas que vão estar lá para sempre. É muito interessante quando uma pessoa aprende umas coisas. Por exemplo, eu aprendi várias línguas. E as primeiras palavras de uma língua qualquer eram sempre as mais difíceis. Eram as mais complicadas. Mas também eram essas palavras que faziam mais parte de mim. Era mais fácil para eu lembrar, porque eram essas palavras que eu tive que lutar para memorizar, né? Então, são essas primeiras palavras que são a base. E a partir daí, todas as outras palavras já fica mais fácil, porque a pessoa aprende um certo tipo de palavras, certos pronúncios, certas letras, então parece que a pessoa começa a entrar na língua. Então, na vida também é assim. A primeira coisa, as primeiras coisas que nós aprendemos são as coisas mais importantes porque é a base para aquilo que depois vem a seguir. São coisas muito importantes. Então, você que é mãe, o seu papel é muito importante. É muito importante para o seu filho. Então, você, né, nós mães, nós temos que saber que nós temos esta influência e esta responsabilidade. Nós temos esta responsabilidade diante de Deus e Deus confiou-nos este papel. Claro, este papel não é só de mãe e é muito importante que o pai também esteja presente. A influência do pai é muito importante também, mas quando nasce, né, quando são muito pequeninas, a influência maior é da mãe. Porque é tal a paciência, é a comida, é as fraldas e esta coisa toda, né, é mais a mãe que está lá. Porque ela dá o leite, ela dá o carinho, quer dizer, a influência dela é muito forte. Entretanto, a partir da idade, quando o filho já é assim jovem, aí muito importante é a influência do pai. Tanto a influência da mãe como do pai são super importantes. Mas hoje estamos a falar sobre a influência da mulher, então, por causa disso que eu quero mais concentrar acerca disso. E tem que saber, né, nós temos que saber que nós temos esta influência. Nós temos este poder que está dentro de nós e Deus confia em nós. Deus lhe fez mulher porque Ele confia em si. Ele lhe deu os filhos porque Ele deu esses filhos a si. Ele
confiou você com esses seres, né? Com esses seres, criaturas que são de Deus, que Ele deu nas suas mãos. Então, é o nosso papel, é esta alegria que Deus nos dá para que nós transmitimos uma influência boa e para que nós sejamos abençoadores para os nossos filhos, pensando assim. Então, a mulher tem muita influência, né? E tem influência sobre os filhos, claro, também sobre o marido. E é mesmo a verdade. E às vezes pensamos que não é bem assim, mas é muito verdade. Em Provérbios também fala, agora não estou a lembrar certo onde que fica, mas fala, por exemplo, é melhor viver lá no deserto, no meio do deserto, do que lá em casa, onde a mulher está sempre a resmungar ou qualquer coisa assim. Por quê? Porque a mulher, quando ela não gosta de qualquer coisa, quando ela está magoada, ela tem a tendência de falar muito, ela fala... tem muitas emoções, então fica a falar muito. Então, talvez não... Quer dizer, às vezes nem é que ela fala alto ou assim, mas ela fica falando durante muito tempo. É às vezes difícil para ela falar uma vez e dizer, olha, tenho dito, está dito, agora já sabes. Está muito dentro dela para falar e falar. E ela fica nesta coisa. Então, isto é a pior coisa que pode acontecer. Para o marido, quando ele tem uma mulher que não concorda com qualquer coisa, então ela fica ali, sempre a murmurar, não gosta, e fica nesta coisa. Isto é uma coisa que destrói um casamento, destrói um relacionamento. Então, isto é alguma coisa que nós mulheres temos que saber. Que nós temos esta influência e nós podemos ser uma maldição para o nosso casamento, para a nossa família, para os nossos filhos. E temos que entender que o diabo sabe disso e ele nos ataca. Ele vem com esses pensamentos. Ele vem com essas ideias. E porquê que ele vem com essas ideias? Porque ele sabe, se ela acredita nessas ideias, se a mulher acredita nesses pensamentos, nessas mentiras que vêm do diabo, e ela começa a falar estas coisas, ela vai falando, muitas vezes vai falando e ela vai destruindo, vai acabando com isso. Então, nós mulheres temos que entender isso. Temos uma grande influência, então o diabo sabe disso e ele nos ataca. Então, nós temos que nos proteger. Isto é muito importante, que nós não sejamos vasos nas mãos do diabo, mas que nós antes sejamos vasos nas mãos de Deus, porque isso faz toda a diferença. Amém? Entretanto, eu agora vou pedir ao grupo para cantar uma música. E esta música se chama Existe uma Arma. Então, vamos então ouvir esta música que diz Existe uma Arma. Existe uma arma que é maior que o ódio e o rancor. A sua bala chama-se perdão. Seu tiro nunca falha, tem o seu valor. Existe uma arma que é maior que o ódio e o rancor. A sua bala chama-se perdão. Seu tiro nunca falha, tem o seu valor. Tudo suporta, Ela tudo crê. Ele é mais. Oh, tudo suporta, ela tudo crê. Que a esperança e ela é chamada de amor. Amor, 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 amor. Andávamos perdidos como ovelhas sem pastor, mas Ele enviou seu Filho único que morreu na cruz para nos salvar. Andávamos perdidos como ovelhas sem pastor, mas Ele enviou seu Filho único que morreu na cruz para nos salvar. Mas quem é Ele? Ele é o Rei dos Reis, O nosso nosso Salvador. Quem é Ele? Ele
glória a Deus. Amor é uma arma. E é uma arma mesmo, não é um sentimento. Então, é importante que nós sabemos isso. Que nós também, né, na verdade, a nossa influência que nós temos também é uma arma. Que nós temos que aprender a usar na maneira certa e para que nós tomarmos esta decisão. Eu quero ser um vaso nas mãos de Deus e não um vaso nas mãos do diabo. E nós começamos a falar, né, que o diabo entrou aqui nesta terra através de uma mulher. Ele atacou a Eva, né, e ela, entretanto, depois foi influenciando o marido comeu e, entretanto, sabemos o resto da história. Mas, felizmente, também Jesus entrou na terra através de uma mulher. Porque apareceu um anjo a Maria e disse, né, qual era o plano e ela aceitou. Ela não disse, não, mas a minha reputação, mas o que é que vai acontecer? Então como é que isso vai funcionar? O que é que as pessoas vão dizer? E na verdade ela estava isso é um risco para ela, porque nesta época quando uma pessoa era encontrada em adultério, então ela era apedrejada, ela podia morrer. E claro, se ela ficava grávida e não era o marido dela, então claro, como que aconteceu este bebê? O Espírito Santo. Pois, quem ia acreditar? Mas o anjo lhe apareceu e ela aceitou. Deus não obrigou ela. Deus nunca obriga uma pessoa. Ele vem com proposta. Ele vem com um plano que Ele tem para a nossa vida. E Ele nos pede permissão. Ele pede se nós queremos fazer isso. Entretanto, ela aceitou o plano que Deus tinha para a vida dela. Então, por isso ela é uma grande mulher. E às vezes, por causa de idolatria e tudo isso, a pessoa às vezes pensa que, pronto, Maria era uma grande mulher. Porque ela aceitou o plano que Deus tinha para a vida dela. Então, através dela, Jesus entrou aqui nesta terra. Foi através de uma mulher. E ela, como mãe, né? Ela era uma boa mãe que ela levou o filho, né, para a sinagoga e essas coisas todas. Então, Deus entrou na terra também através de uma mulher. Então, é importante que nós sabemos isso também. Também mesmo quando Jesus, né, morreu, foi à cruz, morreu, e depois quando Ele ressuscitou, as primeiras pessoas que viram Jesus foram duas mulheres. Foi a Maria e a Madalena. Eles foram as primeiras que viram Jesus depois dele ressuscitar. Então, Jesus diz a elas o quê? Diz, olha, vai rápido, conta aos discípulos. Jesus também já sabia, né? Se ele diz isto às mulheres, elas em primeiro lugar vão acreditar e elas vão fazer. Entretanto, elas correram, né? Mas também sabemos que depois falaram aos discípulos e os discípulos não acreditaram, né? Foi complicada. Mas Deus chama as mulheres e Deus confia nas mulheres porque Ele sabe que elas têm uma grande influência. E nós hoje também temos que saber isso. Deus nos chama. Deus nos chama para que nós irmos lá para toda parte do mundo, para nós corremos e falamos as boas novas que Jesus ressuscitou. Ele tem um plano para cada um de nós. Ele é maravilhoso e Ele tem uma solução para qualquer problema. Então, também é o nosso papel. Era o que Jesus falou a essas duas mulheres, Ele também fala isto a cada um de nós. Então, Deus Ele não faz distinção de pessoas. E nós sempre temos de dizer isso. Deus criou o homem, criou a mulher. São diferentes, mas aos olhos de Deus são iguais. Têm o mesmo valor. Só que Deus colocou coisas específicas naquela pessoa que é um homem e naquela pessoa que é uma mulher. Nós somos diferentes e somos diferentes de propósito. É mesmo de propósito. E não é para fazer uma concorrência. Eu consigo fazer melhor isso, eu consigo fazer melhor isso. Os homens sabem fazer isso, as mulheres sabem fazer isso. Não. Para Deus não é assim. Nós não fomos criados assim para nós competir. Às vezes há problemas no casamento porque o casal está a competir. Eles os dois querem ser melhor em todas as coisas. Quer dizer, nunca vão ser. Porque se complementa, cada um é diferente e isso é de propósito. E o casamento é assim uma coisa que nós nos ajudamos e que nós damos um valor extra a esta vida que vivemos em comum. Então não é uma competição. Somos diferentes e nunca vamos ser igual a outra, nem devíamos ser. E o diabo coloca esta ideia
coloca esta ideia nas mulheres e nos homens também. Coloca essas ideias a nós. As mulheres querem ser igual aos homens. Querem fazer as mesmas coisas. Eu também. Por quê? Você tem o seu valor. E só porque faz uma coisa ou outra, as coisas não lhe dão valor. E isso não vai dizer se você é importante, se você vale alguma coisa. Não tem nada a ver. Você é importante porque você é um filho de Deus. Você é uma criatura de Deus. Você é importante porque você é um ser humano. Você é especial, você é único. Então, você mulher, você foi criada e Deus colocou dentro das mulheres de ter uma influência. Uma grande influência sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre aquele com quem nos trabalhamos. Então, a influência é que nós transmitimos aquilo que nós somos. Nós transmitimos e isso faz que as pessoas à nossa volta são influenciadas, muda por causa da nossa influência. Então, a nossa influência, quem nós somos é muito importante. Não é as coisas que eu faço, mas quem eu sou, isso vai mudar a outra pessoa. Porque quando eu falo, quando eu comunico com pessoas, eu estou a transmitir, eu estou a influenciar esta pessoa. Com os valores que eu tenho, com a maneira como é que eu reajo, com as coisas que eu faço, se uma pessoa perdoa rápido, se faz assim, está sempre a complicar tudo. Todas essas coisas têm a ver com quem eu sou. E nós somos influenciadores, então nós influenciamos e fazemos mudar as pessoas à nossa volta. Então, por causa disso, você, mulher, é muito importante. A sua existência aqui nesta terra é importante porque a sua existência vai mudar as pessoas em sua volta. Mesmo se você não fala nada, mesmo se você não faz nada de especial. Só você estar lá e o que você tem lá dentro, o seu caráter, a sua maneira de ser, isso muda as pessoas. Porque você talvez não diz nada, quase não fala nada. Mas as pessoas olham e eles veem como que a pessoa é. Eles veem a atitude, eles veem que a pessoa não goza com coisas sérias, eles veem qual é o valor, qual é os valores que a pessoa tem, que não faz certas coisas. Então, isto é uma coisa, até é interessante. Uma pessoa que fala muito, né? Quando há certas pessoas que falam muito, sempre têm uma opinião sobre tudo e mais alguma coisa. E certa coisa que eu já tenho aprendido, quando uma pessoa fala muito, às vezes está a esconder a qualquer coisa. Então ele fala muito e muitas vezes fala coisas muito espirituais, tem muita opinião sobre tudo e mais alguma coisa, mas às vezes são essas pessoas que depois nos admiram com alguma ação que tomaram que não faz sentido nenhum. Porque eles, quando eles falam, eles estão a esconder alguma coisa. Agora, quando a pessoa não está a falar, é tal coisa, não sei como é que se diz isto em português, águas profundas ou qualquer coisa assim. Não, pronto, talvez nem exista em português, mas pronto. No holandês, pelo menos, tem qualquer coisa assim. Às vezes a pessoa é com água profunda, a pessoa não sabe o que é que está lá dentro, mas é muito profundo. E às vezes uma pessoa que é calada, que não fala muito, muitas vezes tem muito lá dentro, mas ele não mostra, ele não fala, está lá dentro, mas é coisas profundas. Então, tudo isso é que nós todas temos dentro de nós este poder de influenciar. Então, a nossa vida aqui nesta terra é importante. Agora, não é só para eu estar aqui, né, que eu vou ser uma boa influência. Eu primeiro tenho que ser influenciada por Deus. Eu tenho que me deixar influenciar por Deus. Então, como é que eu vou me deixar influenciar por Deus? Para estar muito tempo com Ele. Para gastar tempo com Deus, né? Para ouvir o que é que Ele fala, para ver como é que Deus faz as coisas, para eu começar a viver a minha vida à maneira de Deus, porque assim, quando eu faço isso, quando eu tomo uma decisão para mudar a minha vida, porque eu vejo que Deus diz certas coisas na sua palavra, e Ele dá certos princípios, estratégias, como é que nós temos de vencer, e eu faço isso, então eu deixo-me mudar, eu mudo por causa da palavra, eu mudo por causa de Deus. Então Deus está a influenciar a minha vida, Ele está a mudar a minha vida. Então quando eu faço isso, então eu vou ser uma pessoa mudada também.
Eu vou ser uma pessoa diferente. Então, eu vou ter mais de Deus dentro de mim. Eu vou ser mais parecida com Deus. Então, automaticamente, aquilo que eu transmito é aquilo que, na verdade, primeiro vem de Deus. Então, eu vou ser uma pessoa que também influencia melhor. Vou ser uma pessoa que é uma abençoadora. Em vez de apenas dar a minha opinião e os meus julgamentos, eu sei tudo, eu faço as coisas da minha maneira e tem que ser a minha maneira e é assim, é isso, eu acredito e só isto é verdade e mais nada é verdade. Não. Quando mais eu tenho de Deus dentro de mim, quanto mais tempo eu gasto com Deus, mais cheia que eu vou estar com os valores dele, com o amor de Deus dentro de mim, com a paz de Deus, com a alegria de Deus. Eu vou ter mais sabedoria de Deus. Eu vou conseguir ver, olhar para as pessoas como que Deus olha para as pessoas. E, na verdade, isto é um grande segredo. Quanto mais eu conheço Deus e conheço como que Deus pensa, mais fácil eu consigo olhar para uma pessoa que é uma pessoa complicada, que é uma pessoa que ninguém entenda, que é uma pessoa que faz muitas coisas erradas, mas fica-me mais fácil porque eu começo a olhar como é que Deus olha para esta pessoa. Eu começo a conseguir ver como que Deus olha. E Deus olha para esta pessoa como? Que esta pessoa está perdida. Esta pessoa está assim por quê? Porque o que é que ele passou na vida? Ele não conhece Deus. Qual é a educação dele? Qual é os valores que ele cresceu? Qual é a família que ele tinha? Então, o que nós vemos numa pessoa, na verdade, é o fruto de vida dele. Então, quando Deus olha para nós, claro, Ele vê o fruto. Ele vê o fruto, né? Cada pessoa, na verdade, é o fruto da nossa educação, né? E das nossas circunstâncias, aquilo que passamos, etc. Então, se nós tomamos melhores decisões, então o nosso fruto, para dizer, é melhor, é mais de acordo com o plano de Deus. Mas quando Deus olha para uma pessoa, Ele vê este fruto, esta pessoa está péssimo, está cheia de problemas. Mas Deus é um Deus de solução e Ele sabe como resolver. Ele sabe como que tirar quando uma pessoa está magoada no coração, quando a pessoa não consegue perdoar porque passou coisas mesmo horríveis na sua vida e não consegue perdoar, está magoada, é muito complicada, não consegue nem acreditar em nenhuma pessoa, não consegue acreditar em Deus, não consegue acreditar em ninguém porque tantas vezes já passou por circunstâncias e coisas na vida que ficam magoada e que ele perdeu completa confiança em alguém. E é ele só para ele. Mas Deus é capaz para tirar esta pessoa e para curar esta pessoa, para libertar esta pessoa desta magoa, destas ofensas, dessas coisas que ele tem no coração. Porque para Deus nada é impossível. E sabe, e quando Deus aparece numa pessoa, a pessoa sente o quê? Nós temos que lembrar como que foi quando nós tivemos o encontro com Deus. Primeira vez, quando fomos à minha igreja, quando sentimos a presença de Deus, nós sentimos uma coisa maravilhosa. Nós sentimos o amor de Deus, alguma coisa que nós não conseguimos explicar, mas nos sentimos bem, nos sentimos que nós temos valor, sentimos que alguém nos ama, sentimos que nós não somos uma pessoa qualquer, mas que nós somos importantes para Deus. E isto é quando nós temos encontro com Deus. Isto é Deus, né, entrar na nossa vida. Agora, cada um de nós é um vaso nas suas mãos. E cada mulher é uma pessoa que influencia. Influencia a sua família, que é um influenciador para os seus filhos. Então, quanto mais você tem esta presença de Deus dentro de si, quando você fala, quando uma pessoa que fala tem Deus, nós não estamos a falar apenas as nossas palavras. Quando nós falamos, tem o Espírito Santo que Ele confirma estas palavras, que é como que Ele está junto. Quer dizer, a pessoa que entrega a vida a Jesus é a mesma pessoa. Nós não estamos aqui com um poder muito especial e coisas muito diferentes e de repente temos assim grandes poderes, grandes palavras. Nós somos a mesma pessoa. Até falamos do mesmo jeito. Só que ficamos com alguma coisa extra, que as pessoas nem conseguem explicar. E esta coisa extra é
o poder de Deus, é o Espírito Santo que Ele confirma a palavra. Então, quando uma pessoa entregou a vida a Jesus, ele já não vive aqui mais sozinha, mas tem Deus na vida dele. E depois, quando começa a falar de Jesus, quando está a educar os seus filhos, está a influenciar, não é apenas as palavras da mãe, não é apenas como é que ela vive as coisas, mas está lá junto a autoridade que Deus deu. Está lá junto a unção de Deus, a presença do Espírito Santo. E isto faz que a pessoa vai mudar. Porque não são as nossas palavras que nos fazem mudar. Todos nós ouvimos já pessoas que diziam, tem que se mudar, tem que se fazer isso. E nós ouvimos e pensamos, é uma boa ideia, eu devia fazer isso, mas nós não fazemos isso. Porque ouvimos, concordamos, mas não mudou a nossa vida. Não nos deu esta força para que nós conseguimos fazer alguma coisa. Nós não ficamos com esta vontade mesmo de mudar alguma coisa. Mas quando nós temos um encontro com Deus, quando Deus entra na nossa vida, então aí tudo muda. Porque aí temos um encontro com Deus, então aí nós queremos mesmo, nós ficamos com esse desejo dentro de nós e depois ficamos com esta força dentro de nós para que nós conseguimos. Então, nós mulheres que somos uma influência, nós temos que, em primeiro lugar, ser influenciado por Deus. Porque se Deus não está na nossa vida, ou se nós gastamos pouco tempo com Deus, então também temos pouca mudança na nossa vida por causa dele. E depois, quando nós vivemos a nossa vida, é muito de nós, as nossas ideias, as nossas opiniões, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho interessante. Mas quando eu gasto mais tempo com Deus, então eu vou ter mais de Deus para ensinar. Às vezes as pessoas perguntam assim, como é que eu vou educar os meus filhos? É tão difícil. Como que eles fazem essas coisas? Como que eu faço que eles vão à igreja, que eles servam a Deus, que eles fazem as coisas certas? Não é na minha força. Não é a nossa força. Porque nós não podemos mudar ninguém. Mas é Deus que faz estas coisas. A pessoa tem que ter um encontro com Deus. O seu filho também tem que ter um encontro com Deus. Agora, nós como pais, então, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos falar muitas coisas, né? Olha, Deus é assim, a Bíblia é assim, vamos à igreja, isto é assim, todas as verdades, tudo que nós sabemos. Mas no final, o seu filho vai ter um encontro, ele vai precisar de um encontro com Deus. E ele vai ficar com esse desejo quanto mais nós vivemos à maneira de Deus. Porque aí quando nós falamos, nós vamos mesmo fazer as coisas à maneira de Deus e Deus vai estar conosco e Ele vai confirmar com sinais e com maravilhas. Então, em Provérbios 18, versículo 21, diz uma coisa assim, que diz assim, que a morte e a vida estão no poder da língua e aquele que ama comerá do seu fruto. Então, isto é uma das coisas que nós, né, como mulheres, temos que saber. Que as mulheres que muitas vezes falam muito, nós temos este poder que está dentro das nossas palavras. Mas não é só as nossas palavras. Em primeiro lugar, o nosso coração tem que estar no lugar certo. Porque eu posso dizer as coisas certo, mas se eu acredito ao contrário, se eu acho que não é bem assim, as minhas palavras não valem nada. Agora, se eu acredito naquilo que ele fala, se ele fala coisas que eu sei que são as verdades de Deus, eu sei que Deus é que promete disso, então essas palavras vão ter poder e eles vão produzir fruto. Então aqui diz, né, aquele que ama comerá do seu fruto. Depois aqui também diz outro versículo, né, que parece que não tem nada a ver, mas que acho que é sempre interessante que também está aqui, que diz assim, o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Então, a mulher é uma bênção para o marido. Aliás, o Adão concordou com isso. O Adão estava completamente sozinha. Deus o criou, ele estava sozinha. E quando Deus criou Eva, ele fica todo feliz. Finalmente, ele ficou tão feliz. Então, a mulher é para ser uma bênção. Ela não é para ser um problema. Ela não é para ser uma chata lá em casa. Ela é para ser uma bênção lá em casa. E a bênção dela, em primeiro lugar, é quando ela mais está com Deus, quanto mais que ela faz as coisas à maneira de Deus. Não estou a dizer que ela está sempre na igreja, só está a ler a Bíblia, só está a orar, é uma pessoa
100% espiritual e nem faz comida, não toma conta de mais ninguém, não estou a dizer isso. Mas quanto mais ela vive a maneira de Deus, com os princípios de Deus, colocando Deus em primeiro lugar da vida dela, então ela vai transmitir isso para a sua família, para o seu relacionamento com o marido, para o relacionamento com os filhos. Ela vai trazer esta boa influência. E porque ela é uma pessoa que está constante na família, ela está muito presente. E muitas vezes nós ouvimos assim, né? Filhos que, pronto, os pais morreram, qualquer coisa, a mãe morreu, e o que eles dizem, ai, pronto, o que eu quero dizer da minha mãe, ela sempre estava lá. E quando eu ouvi isso às vezes, penso, mas o que é que eles querem dizer, na verdade? É que a mãe estava lá. Estava lá sempre. Estava lá quando as coisas estavam boas, quando as coisas não estavam boas, a mãe estava lá. Então, isto é uma grande força, isto é uma grande influência. Então, nós mulheres temos que entender, nós somos mesmo importantes para Deus. E o diabo quer usar você para você ser uma maldição lá em casa, para que ele possa entrar como que ele entrou nesse mundo. Ele quer usar as mulheres assim, para muitas vezes, né, ele engana a mulher, vem com certas coisas, para que ela dá ouvidos ao diabo e ela, em vez de ser uma bênção, ela traz a maldição lá para a sua família, para os seus filhos, para o seu casamento. Nós, mulheres, somos mesmo importantes. Mas nós temos que entender que Deus nos acha importante e Ele precisa de nós para que nós sejamos vasos nas suas mãos para a nossa família, para os nossos filhos. E também não só, você talvez diz, não estou casada, nem tenho filhos, então isto é para mim, é para si também. Porque você, na mesma, é mulher. Então você tem uma grande influência no seu emprego. Se você é a patroa, se você trabalha no emprego, então você é uma influência. E esta mesma influência que uma mãe tem sobre os filhos, que uma esposa tem lá em casa, você tem lá no seu trabalho também, porque você é mulher. É um dom que Deus colocou dentro das mulheres. E nós temos que saber isso. É um dom, um talento que Deus colocou e nós vamos ser vasos nas mãos de Deus. Nós não vamos abrir os nossos ouvidos para ouvir ao diabo e para ser uma maldição, um problema para as pessoas à nossa volta. Mas nós vamos ser aquela pessoa que é para ser uma alegria, uma benção e uma pessoa que faz as pessoas à nossa volta mudar para melhor porque Deus vive dentro de nós. Amém.